estou confusa. Então, não controlamos o nosso destino? E isso é muito interessante de se falar com um astrólogo, né? Porque destino, os astros, né? Os astros inclinam as pessoas a certas tendências energéticas. Será que as pessoas elas não têm o arbítrio? Será que a gente não controla o nosso destino? Ela continua. Os senhores do karma, então, que controlam, quem serão os senhores do karma? Né? Vivemos realmente em uma matrix? Não temos o direito de escolher nossas ações? Muito bem, gente. Então, este é um Pava Responde, você percebeu, especial. Então, olha só, nós temos muitas coisas a conversar apenas nessa resposta aqui. Primeiramente, nós vamos falar nós não controlamos o nosso destino. Mas, na verdade, o nosso destino é guiado de acordo com as coisas que nós temos a aprender e a desenvolver e a realizar. De acordo com o karma e o dharma. Mas a gente já cansou de falar de karma aqui, eu acredito que você não aguenta mais ouvir eu falar de karma, né? Que karma é aquilo que a gente precisa fazer, é uma coisa que a gente tem que desenvolver em nós, digamos assim, a gente plantou um abacaxi, a gente vai chegar a hora que a gente vai pegar o abacaxi, a gente colheu o abacaxi, é o karma, porque você fez algo, então recebeu a resposta do universo para aquilo. Isso é sempre assim, mas os espinhos deste abacaxi às vezes podem nos machucar. Outras vezes a gente sabe lidar com os espinhos do abacaxi e manejá-lo de forma como a gente aprenda com as dificuldades. Então, a gente controla o nosso destino? Sim, a gente controla o nosso destino. Mas será que a gente tem livre-arbítrio? Como ela fala aqui, né? Será que a gente pode escolher, temos o direito de escolher nossas ações? E eu digo que o nosso arbítrio ele não é tão livre assim, eu sempre falo isso, né? A gente pode opinar em o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer assim, se a gente vai fazer assado. As nossas ações, a gente consegue decidir o que a gente vai fazer, mas a colheita daquilo que a gente plantou, a gente vai colher, certo? A gente vai ter que lidar com o resultado das nossas ações. E de qualquer forma, a gente não consegue, por exemplo, se teletransportar, voar, levitar, ou ganhar na Mega Sena, como muitos me pediram no Pava Responde passado, certo? Porque a gente não tem um livre-arbítrio tão livre assim como a gente imagina. Mas, Maurício, fale-nos. Eu gosto de falar sobre isso usando uma analogia bem interessante. Imaginar que a humanidade estaria dentro de um mesmo barco, porém cada um de nós tem o livre-arbítrio para escolher o que faz dentro do barco. Tem pessoas que a gente sabe que estão alinhadas com o seu caminho, estão alinhados com o seu dever e ajudam na manutenção deste barco, no andamento deste barco. Agora, tem pessoas que não estão alinhadas com o seu caminho, acabam criando resultados negativos, karma negativos dentro desse barco. Ou seja, usando essa analogia, existe um caminho traçado para a humanidade. Agora, nem sempre as pessoas estão alinhadas com esse caminho traçado pela natureza. Os senhores do karma, eles não recompensam ninguém, eles não castigam ninguém. Como o Pava acabou de falar, nós vamos plantar maçã, nós vamos colher maçã. Somos nós que plantamos. O karma, esses senhores, essas inteligências apenas vão aplicar essas leis da natureza, essas leis universais. Nós realmente vivemos em uma matrix? Sim. E aqui eu volto a dizer para vocês que realidade e verdade é diferente, né? Porque a nossa realidade que a gente vive hoje, ela não é uma verdade, muito menos uma verdade universal. Ela é verdade em uma pequena escala, porque existe momentaneamente. Tudo vai se transformar, vai mudar, até mesmo os prédios podem durar talvez 1000 anos, mas pouco mais que isso também já vai se transformar, ou seja, as verdades são aquelas coisas que são imutáveis, que nenhum ser humano consegue mudar, que são os princípios universais, as dinâmicas de funcionamento deste nosso universo, que quem controla isso são grandes inteligências do universo, né, com os propósitos definidos para nós utilizarmos aqui na Terra. Então, isto é verdade, mas a realidade não quer dizer que seja verdade. Logo, a gente vive numa matrix. Por quê? Porque a gente vive numa realidade consensual. Essa realidade é um consenso de todos que nela habitam, certo? A realidade é consensual e ela é programada para que a gente tenha certas coisas a fazer, a realizar, né? É a mesma coisa que a gente pegar uma alma que não tem assim ainda desenvolvido características como praticando bem, boa ação, né? Boa vontade, bom humor, uma pessoa que seja ainda triste, que seja infeliz, que não consiga encontrar nela a felicidade, ela vem para este mecanismo, para essa matrix,
que vai fazer com que seja extraído as coisas boas dessa pessoa. Com que ela, através das dificuldades, através de tanto colher abacaxi, de repente passe a plantar tomates. Enfim, coisas que ela vai entendendo a dinâmica do universo e se ajustando e se alinhando com ele de forma a se orientar melhor. Ou seja, a gente vive numa Matrix, sim, porque esta realidade não é verdade. Ou seja, ela serve para nós no momento, para a humanidade, no caminho do amor. Mas, como a gente sabe, no universo existem muitas outras realidades muito diferentes desta aqui da Terra e que pode-se dizer que são mais próximas à verdade, porque estão mais alinhadas com os princípios fundamentais do universo, que são os princípios do amor. Então, é uma grande pergunta, né? Então, poderia-se dizer que todas as realidades estão conectadas pela verdade. Todas as realidades estão conectadas pela verdade, como diz o Hélio, né? Umas mais afastadas, outras mais próximas. E quanto mais próximo, mais harmônico, mais bonito, mais alegria se encontra. Mais beleza, né? E sobre isso, sobre esses níveis de consciência, sobre essas distintas realidades, os orientais usam o famoso termo Maya, que é um termo anterior a Buda, né? E daríamos para falar sobre os jogos de Maya. Nós, como seres humanos, nos manifestamos como corpos físicos, corpos energéticos, corpos astrais e corpos mentais. E a gente sabe muito bem, tanto pelas pessoas próximas de nós que já desencarnaram, né, e tanto para outras pessoas que já não estão mais nessa experiência humana, que isso é um jogo de Maya, é um jogo das ilusões. Isso existe, nós temos essas ferramentas físicas, energéticas, emocionais e mentais, e como falou o Pava, como uma forma de aprendizado nessa experiência humana. Porém, isso é uma ilusão, tem uma realidade aparente. Por isso que os orientais usam essa divindade que chamavam e chamam ainda de deusa Maya, que faz uma espécie de uma dança e que cria esses jogos ilusórios, porém que não são ilusórios. Eles têm uma realidade, porém é uma realidade temporal e necessária nesse momento evolutivo da humanidade.